Olá, eu sou a pastora Donizete Pessoa, da Segunda Igreja Quadrangular de Correia Pinto. Estou aqui com mais uma aula do nosso plano divino através dos séculos. E hoje eu quero te falar a respeito mais um pouquinho do arrebatamento e também quero te falar a respeito da segunda vinda de Jesus. Como assim? Tem pregadores, tem pastores, tem teólogos que dizem que o arrebatamento secreto, como nós pregamos, não vai acontecer, que vai ser só a segunda vinda. E eu quero te mostrar hoje que não, que vai existir o arrebatamento da igreja secreto, ou seja, só para os salvos. Os únicos que vão ver são os salvos e vai acontecer aqui ou agora, que é o próximo evento a acontecer antes de começar o período da grande tribulação. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja. E a segunda vinda de Cristo, então, vai ser depois que terminar os 7 anos de tribulação. Aí, então, vai ser a vinda visível de Jesus, ou seja, a segunda vinda, quando o Senhor Jesus vai descer já com todos os salvos que foram arrebatados aqui no arrebatamento secreto. Então, tem gente que diz que não, que é só a segunda vinda que vai acontecer. Mas eu quero mostrar para você o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler no livro de Atos. No capítulo 1, no versículo 11, o finalzinho, que diz assim, vamos ler o 11, diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então aqui é a passagem que é o texto a respeito da ascensão de Jesus, que Jesus subiu ao céu, foi para o céu. E o detalhe que eu quero te chamar a atenção é justamente aqui, nesse versículo, onde os anjos disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Então, alguns dizem assim, mas aqui os discípulos viram Jesus subir. Então, se ele vai vir do mesmo modo como eles viram subir, a vinda dele vai ser visível. Então, não tem arrebatamento secreto. Mas, na realidade, assim, precisamos entender e ler também o que está escrito em João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18, mas eu não vou ler tudo para você, eu vou ler apenas o versículo 17 do capítulo 20, que diz assim, é o texto que diz que Jesus aparece a Maria Madalena, depois da sua ressurreição. Então diz assim, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, o 16 e o 17, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então veja só, aqui quando Jesus apareceu para Maria Madalena, então a reação dela com certeza foi uma reação de alegria, e a atitude dela foi correr para abraçar o mestre. Mas o que ele disse? Não me detenhas, ou em outras Bíblias, não me toque, em outras versões, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mais um detalhe que nós precisamos ler antes de eu te explicar. Aí no mesmo versículo 20, capítulo 20, só que no versículo 26, diz assim, Jesus aparece novamente aos discípulos. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então, o que nós entendemos com esses versículos aqui? Eu não quero confundir a tua mente, mas eu quero te explicar o seguinte. Logo após que o Senhor Jesus ressuscitou, quando ele apareceu para Maria Madalena, a Maria queria tocar nele. De alegria, de felicidade, ela queria tocar. A reação dela foi correr para abraçar o mestre, mas ele disse, não me toques.
ou não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. Só que, aí como nós lemos agora, passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos, e aí ele mandou Tomé tocar. Então, olhe bem o detalhe. Aqui, Jesus ainda não tinha subido para o Pai. Então, essa subida dele aqui é o símbolo do arrebatamento secreto, porque foi uma subida secreta. Eles não viram Jesus subir para o Pai. Então, por que que Jesus disse para Maria Madalena, não me toques? Porque ele ainda não tinha subido para o Pai. E como Jesus é a primícia dos que dormem, então ele precisava subir ao Pai para entregar as primícias, ou seja, aqueles mortos, os santos mortos que ressuscitaram com Jesus também na sua ressurreição. Só que, se ele tivesse deixado Maria Madalena tocar nele ali, naquele dia, que ela viu ele ali logo após a ressurreição, ele teria se contaminado. Como assim? Jesus nunca pecou, ele não se contaminou. Nunca mesmo, mas ele teria se contaminado na parte cerimonial, porque ele ali estava cumprindo a festa dos pães asmos, porque ele era o símbolo de Jesus através dos pães asmos, é porque ele nunca pecou, então o pão sem fermento. Então Jesus não podia deixar a Maria Madalena tocar nele, porque senão o cerimonial da festa dos pães asmos seria contaminado. Ou seja, Jesus seria contaminado pelo toque do pão asmo, que era Maria Madalena. Do pão com fermento, que era Maria Madalena. E Jesus era o pão asmo, sem fermento, sem pecado. Então Maria Madalena não podia tocar nele porque ela era pecadora. Ela representava o fermento, que é o pecado. Então Maria Madalena não podia tocar nele. Mas agora veja só, Jesus subiu então, ele teve a sua ascensão secreta aqui. Como que nós sabemos isso? Porque depois nós lemos ali, como nós lemos, depois de 8 dias ele apareceu para os discípulos novamente e mandou Tomé tocar. Então, 8 dias depois ele já podia ser tocado? Sim, porque daí já teria terminado a festa dos pães asmos, que eram 7 dias, e aí então ele podia ser tocado, porque ele já tinha subido para o Pai, em secreto, entregue as primícias, que eram os mortos, os salvos que já eram mortos, que ressuscitaram na sua ressurreição. Então, depois desse 8º dia, ele já podia ser tocado. Então, aqui Jesus teve um arrebatamento secreto. Por isso que os anjos falaram lá em Atos para os discípulos: do mesmo modo que o viste subir, vocês vão ver ele descer. Então, por quê? Ele teve um arrebatamento secreto, ele subiu secretamente ao Pai, e depois ele subiu visivelmente, quando ele foi assunto ao céu, na frente dos discípulos, aí eles viram. Então os anjos estavam dizendo, assim como ele subiu secretamente, e agora subiu com vocês vendo ele subir, da mesma forma ele vai voltar. Então, dessas duas maneiras, ele vai voltar uma vinda secreta, que é o arrebatamento da igreja, e uma vinda visível, que é a segunda vinda, que essa segunda vinda, então, vai acontecer depois dos 7 anos de tribulação, aonde fala na Bíblia, em Mateus, que diz que todo olho o verá. Aí sim todo olho o verá. Mas primeiro vai existir o arrebatamento secreto da igreja. Então, assim como Jesus subiu ao Pai em secreto, ele vai vir buscar a igreja em secreto. E assim como ele subiu visivelmente na frente dos discípulos depois dos 40 dias, que ele tinha ficado com os discípulos esse período de 40 dias, também vai ser visto descer visivelmente. Então a palavra do Senhor nos confirma isso, que Jesus virá em secreto para buscar a igreja e depois na sua segunda vinda, onde todo olho o verá, assim como os discípulos viram ele subindo. Então, assim como os anjos falaram no versículo 11 de Atos 1, que diz assim, eles disseram, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, visivelmente na segunda vinda e em secreto no arrebatamento da igreja. Fique na paz do Senhor, que essa palavra abençoe a tua vida, fortaleça a tua fé e que o Senhor esteja dando entendimento do Espírito Santo para que você possa
compreender a palavra de Deus e não ficar acreditando em palavras humanas, mas acredite na palavra do Senhor. Tudo que nós temos que acreditar está aqui na Bíblia Sagrada. Te convido a assinar o nosso canal da Banda Seres no YouTube para você estar recebendo esses nossos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.